que precisamos, irmãos, de voltar ao primeiro amor. E Deus tem falado ao meu coração esta semana muito sobre isso, voltarmos ao primeiro amor, vivermos no primeiro amor. E o Senhor falou hoje, e esta semana falou muito forte ao meu coração sobre a importância de nós como igreja vivermos no primeiro amor e de nos esforçarmos, empenharmos-nos para isso. E eu queria compartilhar com vocês, irmãos, um versículo que está em Lucas 18:8. O Senhor Jesus diz assim, Lucas 18:8: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Senhor Jesus, em Lucas 18, ele está a falar e de repente parece que o Espírito Santo lhe revelou algo. Parece que Deus, o Pai, lhe disse algo que naquele momento Jesus parou e disse: quando o Filho do Homem voltar, quando o Filho do Homem vier novamente na sua glória, porventura encontrará fé na terra? Irmãos, porquê que Jesus fez esta pergunta? E sabes que esta pergunta foi uma pergunta que ele fez sem esperar resposta. Porque nós não vimos ninguém responder à pergunta. Foi uma pergunta retórica. Foi uma pergunta em que ele não estava a perguntar. Ele estava a ver algo que naquela altura aquelas pessoas não viram, que hoje muitas vezes nós também não vimos. E hoje eu pergunto, o que é que Jesus sabia que hoje nós precisamos de saber? Porventura, quando Ele voltar, encontrará fé na terra? Nós cantámos há bocadinho, Maranata. Nós dissemos, Yeshua, vem. Mas a pergunta, irmãos, hoje a fazer é: será que tu estás preparado para isso? Estás preparado para te encontrares com o Rei? Com o Rei dos Reis? Então hoje, irmãos, eu quero hoje que tu próprio, à medida que vais lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo possa gerar em ti algo, possa gerar em ti um desespero, possa gerar em ti uma urgência em buscares a sua face e em viveres no primeiro amor, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler Mateus 25, amém? Vamos abrir a Bíblia, Mateus, capítulo 25. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, primeiro Evangelho. Mateus, capítulo 25. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 25. E vamos ler o verso 1 em diante. Irmãos, para que alguns irmãos que não estejam tão familiarizados com a palavra de Deus, Mateus 24 e 25, Jesus ele está a falar do fim das coisas. Ele está a falar, em Mateus 24, ele está a falar do fim do período da velha aliança, e ele está a profetizar a destruição do templo. Ele está a falar das dificuldades e da perseguição e tribulação que a igreja primitiva iria passar naquela geração. Ele está a falar em alguns aspectos interessantes. Mas em Mateus 25, Jesus, ele já está a falar em relação à sua segunda vinda. Ok? Ele está a profetizar sobre o que vai acontecer quando ele voltar para reinar sobre toda a terra. Então, Mateus 24, ele está a profetizar que a velha aliança iria terminar, e a velha aliança terminaria com o quê? Com a destruição do templo. O templo era o lugar onde a lei de Moisés era cumprida na íntegra. Sem templo, a lei de Moisés não poderia ser cumprida na íntegra. Hoje, os judeus ortodoxos, que não são messiânicos, esses judeus, eles não conseguem cumprir a lei toda. Só conseguem cumprir uma parte da lei. Porquê? Porque grande parte da lei só poderá ser cumprida com a existência do templo. Ok? O templo lá em Jerusalém. Ok? E Jesus, ele está a dizer o seguinte aos discípulos: olha, não ficará pedra sobre pedra, este templo vai ser destruído. E porquê que o templo tinha que ser destruído?
Porque Jesus Cristo, na sua ressurreição, ele estabeleceu um novo templo. O templo não feito por mãos humanas, mas o templo que Deus sempre quis habitar. Quem é o templo que sempre Deus quis habitar? Somos nós. Deus, que é amor, Deus, que é algo que nós não conseguimos entender com a nossa mente humana, o Criador de todas as coisas, esse Deus, ele escolheu habitar em nós. E a Bíblia diz-nos que quando Jesus veio para estabelecer isso, essa nova aliança, a Bíblia diz que Jesus profetizou que a velha aliança teria que acabar. Por isso é que o templo foi destruído. Porque quando Deus permitiu a destruição do templo, Deus estava a pôr um ponto final na velha aliança e estava a confirmar que o caminho que nos leva a Deus, ou melhor, o caminho que traz Deus até nós, é a nova aliança, através de Jesus Cristo. Estão a entender o que eu estou a dizer? Agora, a Bíblia diz no capítulo 25 que Jesus começa a falar então do que vai acontecer quando ele voltar outra vez. Quando ele voltar para quê? Para reinar em toda a terra, para estabelecer o seu reino e cumprir as profecias davídicas, profecias que Deus deu a Davi, ao rei Davi, que ainda não foram cumpridas. Porque a vinda do Messias, ela, segundo as Escrituras, é revelada de que seriam em dois momentos. O Messias viria à terra primeiro como servo sofredor, como cordeiro que iria morrer por nós, como filho de José. E a história de José, vocês sabem que foi aquele senhor que viveu no Egito, foi vendido pelos irmãos e que foi escravo e que foi injustamente condenado à prisão, até que de repente se tornou, pelo poder de Deus, governador do Egito. A história de José é uma representação profética da primeira vinda de Jesus Cristo. Jesus veio, o Messias veio para sofrer, para levar sobre si o castigo que estava sobre nós. Ok? Mas a Bíblia diz que a vinda do Messias tem uma outra dimensão. A segunda vinda dele, ele virá como rei, ele virá como juiz, ele virá para reinar. Se na primeira vinda ele veio para salvar e para restaurar, tomando o nosso lugar de condenação, como o nosso substituto na maldição, no castigo, mas quando ele voltar outra vez, ele virá como filho de Davi, como rei, para reinar, para julgar e para estabelecer o reino de Deus em toda a terra. Ok? Então a Bíblia fala-nos claramente de que a vinda do Messias seria manifesta em dois momentos distintos. Primeiro como Salvador e segundo lugar como Rei e Juiz. Jesus já veio, o Messias já veio como Salvador. Por isso é que nós vivemos hoje à altura da graça, o período da graça. Mas um dia, e breve esse dia está a chegar, ele voltará como Rei. E ele não vai voltar já para salvar, ele vai voltar para julgar. Estão a entender o que eu estou a dizer? E ele virá para julgar, irmãos, não porque ele queira o mal ou que ele tenha... Não, porque ele quer fazer justiça. É a justiça de Deus que fará com que ele venha para julgar. Estão a entender o que eu estou a dizer? Mas antes dele exercer justiça, ele exerceu graça. Estão a entender o que eu estou a dizer? Aí está o amor de Deus. Que antes de exercer justiça, exerce a graça. Para quê? Para que a sua justiça só caia sobre aqueles que não quiseram receber a sua graça. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, é nisto que nós vemos o grande amor de Deus. Então, a primeira vinda do Messias foi para estabelecer a graça de Deus. A segunda vinda do Messias será para estabelecer a justiça de Deus. Ok? Então, no capítulo 24, ele está a dizer isso. Acabou a velha aliança e agora uma nova aliança é estabelecida, em que Deus já não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas habita onde? Em nós. Através de quem? Do Espírito Santo. Certo? Mas em Mateus 25, Jesus então começa já a falar um bocadinho da sua vinda como rei. Cumprir as profecias de Davi. Ok? Vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens
tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então aqui Jesus está a dizer que quando ele voltar a segunda vez, ele voltará e a sua igreja, ela irá se encontrar com ele como uma noiva se encontra com o noivo. Então a Bíblia diz que Jesus, quando vier como rei, a primeira coisa que ele vai fazer é casar, entre aspas, com a sua noiva. E quem é a noiva dele? Aquelas pessoas que aqui na terra reconheceram a mensagem dele e foram conquistadas pelo seu amor. Estão a entender o que eu estou a dizer? Assim como um homem conquista uma mulher pelo amor, e essa mulher se torna o quê? Esposa. Assim também todos aqueles que foram conquistados pelo amor de Jesus se tornaram o quê? Noiva e esposa. Então Jesus, ele compara esse momento à história de 10 virgens. Virgem aqui significa mulher solteira. Ok? 10 mulheres solteiras, 10 noivas. E essas 10 noivas, diz a Bíblia, que saíram a encontrar-se com o noivo. Agora, a Bíblia diz o seguinte, que 5 delas eram nécias. Eram quê? Há uma tradução que diz que elas eram loucas. Diz que elas eram insensatas. Mas 5 delas eram prudentes. Eram virgens focadas naquilo que realmente é a vontade do noivo. Olha o que é que diz a seguir. No entanto, ou melhor, verso 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então aqui, o Senhor Jesus, ele está-nos a revelar algo interessante. Ele diz que das 10 virgens, 5 eram inteligentes, prudentes, e 5 eram loucas, nécias, insensatas. E Jesus diz que as 5 que eram prudentes levaram o quê? As suas candeiras, mas levaram azeite. Enquanto que as nécias levaram só as candeias, não levaram azeite. Ok? Olha o que é que diz a seguir. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E adormeceram. Verso 6. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, o que é interessante aqui é que no verso 5 diz que todas as virgens dormiram. Quem é que representam as virgens? As virgens aqui, quando Jesus está a falar da vinda dele, como noivo, e está a falar de quê? Da sua segunda vinda. As virgens representam quem? A igreja. Nós. Todos os que amam o Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, tu e eu, aos olhos dele, somos uma virgem. Isto é, alguém puro, alguém consagrado a ele. Certo? Só que a Bíblia diz-nos que todas as virgens adormeceram. E porquê que adormeceram? Porque o noivo tardou. Demorou muito tempo.
Então aqui Jesus já está a profetizar que ele iria demorar muito tempo. Ele nunca escondeu isso. Ele nunca disse que viria de alguma forma de um momento para o outro. Quando ele diz cedo venho, ele não está a falar do cedo do tempo, ele está a falar noutro sentido. Mas aquilo que ele nos conta através das suas parábolas é que ele iria demorar algum tempo, porque existiam e existem profecias que têm que acontecer antes que ele volte como rei. Então ele já profetizou e disse, olha, eu vou demorar. Mas ele também profetizou o quê? Que as virgens iriam adormecer. Agora, o que eu acho interessante é que ele disse que todas as virgens adormeceram. Todas. Tanto as prudentes, como as imprudentes, como as nércias. Isso significa, irmãos, que Jesus está a revelar que antes da sua vinda, segunda vinda, a tendência dos crentes seria adormecer espiritualmente. Ele está a dizer aqui que no final dos tempos, antes de Jesus voltar, a tendência da igreja, da noiva, é adormecer. Ele está a dar essa ideia aqui. Inclusive ele até afirma que todas adormeceram. E, irmãos, e a realidade hoje é esta. Aquilo que eu me tenho apercebido é que, hoje em dia, a maioria das pessoas que se diz cristã, que se diz crente em Jesus e que ama a Jesus, eu vejo que muitas vezes na sua vida parece que aquele amor a Deus, aquela dedicação ao Senhor, aquele desejo de servir a Deus, está a diminuir. Está a diminuir, pouco a pouco. Assim como alguém quando está a dormir no sofá, a ver televisão e começa a cochilar, a sua atenção começa a diminuir, o seu foco começa a diminuir, até que de repente ele começa a ressonar. Entendes o que eu estou a dizer? E é isso, irmãos, que hoje eu consigo entender na igreja. O que eu vejo hoje em muitas igrejas é isto. Começam a diminuir. O seu amor ao Senhor começa a diminuir. Entendes? E é isso que Jesus está a dizer. Ele está a chamar-nos a atenção. E hoje, irmãos, eu quero te fazer uma questão que é: o teu amor ao Senhor, a tua dedicação a Ele, o teu desejo de estar na presença dEle, está a diminuir ou está a aumentar? Porque Jesus disse que a tendência era que a igreja iria diminuir. Porque todas adormeceram. E o que é que as fez acordar? Lembram-se? Foi um grito. Houve um grito que disse o quê? O noivo está a chegar. E aquele grito fez o quê? Com que elas acordassem. Porque elas estavam o quê? A dormir. Então, irmãos, eu sinto que nós, nos dias de hoje, em que Jesus está muito breve a chegar, é tempo de darmos esse grito. É tempo de, como igreja, gritarmos e dizermos: o noivo está a chegar. Entendem? E eu sinto que nós, como igreja, a embaixada cristã, o chamado que Deus nos deu a nós, como igreja local, como ministério local, foi exatamente o ministério de preparar a segunda vinda de Jesus. De pregar, de ensinar, de ministrar sobre a vinda de Jesus, que Ele está a voltar. De esclarecer uma série de coisas que, de alguma forma, de uma forma subtil, levam o cristão a não desejar ou a não crer que Jesus está a voltar a qualquer momento. Então eu acredito que Deus, Ele nos deu este chamado. O chamado de preparar, o chamado de alertar, o chamado de, como atalaia, dizer: Jesus está a voltar. As profecias estão cumpridas. Prepara-te, porque o noivo está a chegar. Então, hoje, irmãos, é importante, se Deus nos deu este chamado a nós como igreja, é importante nós entendermos primeiro esta mensagem para nós. Porque senão o que vai acontecer é que nós próprios também vamos adormecer. Estão a entender? E eu confesso aos irmãos, eu estou a pregar para mim mesmo. Porque há momentos na minha vida, irmãos, em que eu parece que estou a adormecer. Parece que a minha vontade de orar já não é a mesma. A minha vontade de ler a palavra já não é a mesma. A minha vontade de estar na presença do Senhor, simplesmente a buscar a face dEle, já não é a mesma. Eu tenho observado que muitas vezes eu deixo que o mais urgente tome o lugar do que é importante.
E a minha vida, irmãos, é tão corrida que muitas vezes eu não me apercebo, mas eu passo tempo, mais do que eu quero, sem orar, sem ler a palavra, sem buscar a face de Deus. Entendes? E é isto que hoje eu quero vos dizer, porque o próprio Jesus nos disse, a tendência é que a igreja adormeça. E porquê que ele nos disse isso? Para nos preparar, para nos precaver, para que nós possamos não deixar que isso aconteça. Ok? Então, neste sentido, irmãos, o que significa este dormir? O que é que significa a igreja dormir? O que é que significa a Virgem adormecer? Irmãos, Jesus revela em outros textos isso. Por exemplo, Mateus 24, 12. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 24, é antes. Se lermos aqui o capítulo antes, no verso 12, diz assim, 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Por causa do aumento da iniquidade, por causa do aumento do pecado, por causa do aumento de coisas que nos ofendem, coisas que nos magoam, por causa do aumento da argumentação contra a palavra de Deus e Jesus Cristo e a fé, o amor de muitos se vai esfriar. Então este dormir, em primeiro lugar, tem esta dimensão. O amor se esfriar. Quando Jesus diz que as virgens iriam adormecer, ele estava a falar um bocadinho disto. Do amor se esfriar. E eu quero te fazer uma pergunta, irmãos. Como é que está o teu amor para com o Senhor? Será que o teu amor a Ele está a esfriar? Será que o teu amor a Ele está a diminuir? Porque Ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, Ele até diz, de quase todos, se esfriará. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Por isso é que hoje nós olhamos e as igrejas estão mais preocupadas com prosperidade, com dinheiro, com ganhar, com o ter. Tão poucas igrejas pregam hoje sobre Jesus Cristo e a vinda dele. Quão poucas igrejas hoje amam Jesus Cristo. Hoje em dia as igrejas fazem vigílias para quê? Para ter um bom carro, para ter bom dinheiro. Fazem vigílias para quê? Para terem prosperidade, para verem os milagres. Mas quão poucas igrejas fazem vigílias porque estão apaixonadas pelo noivo, que estão desesperadas pela presença dele. Entendem o que eu estou a dizer, irmão? Por isso é que Jesus diz, o amor se esfriará. E se o teu amor hoje está a esfriar, então tu és como estas virgens. És alguém que está a adormecer. És alguém que está a adormecer. Então, meus queridos, o desejo de participar nas coisas de Deus, nas atividades da igreja, iria diminuir. Jesus profetizou isso. Jesus profetizou que o desejo de orar, de estar na presença de Deus, iria diminuir, porque o amor se iria esfriar. E hoje em dia, irmãos, há pessoas, e eu já tenho ouvido tanta gente dizer isso, diz assim, pastor, estou cansado, pastor, estou cansada. Estou cansado de ver isto, estas injustiças, de ver tudo isto, este mal. Estou cansado, não me apetece mais viver. Eu, por mim, prefiro morrer para ir para perto do Senhor, porque eu estou cansado, estou cansado. E alguns até, irmãos, acabam até de perder a sua própria fé, por causa da iniquidade. Então, irmãos, como está o teu amor pelas coisas de Deus? Está a aumentar ou a diminuir? Fecha os teus olhos agora. Pensa. Como é que está o meu amor pelo Senhor? Pelas coisas de Deus? Como é que está o meu amor pela igreja? Pelos ministérios da igreja? Será que está a aumentar? Será que cada vez mais eu tenho vontade de ir ao culto, de ir à igreja, participar no ministério, liderar um grupo de vida? Será que eu cada vez estou mais desejoso em pregar o Evangelho aos outros, em fazer discípulos de Jesus, em desejar Jesus como o meu noivo? Ou será que esse amor está a diminuir, a diminuir, a diminuir? E tu passas às vezes dias, até semanas, sem abrir a Bíblia, sem parares uma hora para orares e estás na presença do Senhor.
O Senhor Jesus avisou que isso iria acontecer. Amém, irmãos? Então, por um lado, o dormir é o quê? O amor se esfriar. Aquela paixão apagar. Segundo lugar, irmãos, 1 Timóteo 4. Vamos abrir 1 Timóteo, um capítulo mais para a frente. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Está mais ou menos a meio do Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Olha o que é que a palavra de Deus nos diz. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demónios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Irmãos, a Bíblia diz-nos claramente, o Espírito Santo, já naquela altura, já no tempo de Paulo, há 2000 anos atrás, o Espírito Santo já estava a dizer expressamente que nos últimos tempos alguns iriam apostatar da fé. Sabe o que é apostatar da fé? A palavra grega apostisis significa divórcio. Significa que alguns iriam se divorciar da fé, iriam perder a sua fé verdadeira. Porquê? Por darem ouvidos a doutrinas de demónios, espíritos enganadores. A Bíblia é bem clara, irmão. A Bíblia é bem clara. E se nós hoje olharmos, irmãos, é ou não é verdade que cada vez mais há doutrinas aí demoníacas que tentam, irmãos, até há filmes de cinema que tentam colocar Jesus a ter um caso com Maria Madalena. Irmão, há com cada doutrina aí agora. Meu Deus, até agora há uma coisa mais horrível que dizem, há um filme aí que diz que Jesus era homossexual. Que os discípulos eram todos homossexuais. Irmãos, meu Pai do céu. Alguns de vocês já devem ter ouvido estas coisas por aí. São públicas. Agora, irmãos, isto não é novidade. Não é. O Espírito Santo já naquela altura dizia: nos últimos tempos, alguns vão perder a fé. Porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores, a demónios. Quer dizer que que o Espírito Santo está a dizer é que dentro da própria igreja, demónios, espíritos imundos, malignos, demoníacos, iriam entrar na própria igreja e iriam infiltrar-se no ensino da igreja e iriam trazer essas heresias, e iriam trazer esses desvios para quê? Para levar as pessoas a perder a fé. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, em segundo lugar, quando Jesus fala que as virgens dormiram, ele está a falar, por um lado, que o amor se iria esfriar, mas por outro lado, ele está a dizer até mesmo que algumas iriam perder a fé. Por isso é que ele diz que nos últimos dias alguns perderiam a fé. E ele compara, se tu fores ler a parábola das virgens, é engraçado, que ele diz que esta perda de fé está relacionada com a perda do Espírito Santo. Por isso é que ele diz lá assim, que as virgens nécias não levaram o quê? O azeite. O que é o azeite? O óleo. Representa o quê? O Espírito Santo. Então Jesus está a dizer o seguinte, se aquelas que tinham azeite, o amor delas esfriou, há virgens que até o azeite perderam. Que até a presença do Espírito Santo perderam. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Então, isto é muito sério o que eu estou a dizer, irmão. Muito sério. E hoje eu te pergunto, cuidado com o que tu tens ouvido. Cuidado, irmãos, com as doutrinas e ensinos que hoje têm surgido por aí. Cuidado, irmão. E não te ofendas se alguém que era cristão, de um momento para o outro, virá outra coisa. Não fiques ofendido, não fiques escandalizado nisso. Porque se acontecer, é mais uma prova de que Jesus tinha razão. E de que a palavra de Deus é a verdade.
Então isso só vai fortalecer a tua fé. Porque tu vais dizer assim, ok, está escrito, Jesus já profetizou. O Espírito Santo já dizia ao apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo, que nos últimos dias alguns apostatariam da fé por darem ouvidos a doutrinas de demónios. Então, irmãos, porquê é que eu estou a dizer isto? Irmãos, nós temos que nos preparar, nós temos que estar atentos. Porque senão o que vai acontecer é que esta tendência vai chegar a nós. E se nós não vigiarmos, o que vai acontecer é que nós vamos deixar que as coisas do mundo, as coisas do nosso dia-a-dia, as coisas não necessariamente más, coisas boas do dia-a-dia, ocupem o lugar que só deve pertencer ao noivo. E é isso que eu tenho apercebido na minha vida. É isso que eu tenho... E eu tenho dito ao Senhor, Pai, ajuda-me a nunca perder o meu primeiro amor. Ajuda-me, Senhor, a estar apaixonado por Ti dia após dia, a alimentar a chama todos os dias, porque a tendência da igreja é adormecer. Mas eu não quero dormir. E se um dia, irmãos, olhem para mim, se um dia eu adormecer, acordem. Por favor. Se um dia eu adormecer, acordem. Orem por mim. Chamem a atenção. Mas não me deixem adormecer. Porque eu quero entrar nas bodas do Cordeiro. Amém, irmãos? Então, neste sentido, nós temos que ter cuidado com o nosso coração e com os nossos ouvidos. Diz ao teu irmão aí ao teu lado: irmão, tu tens que vigiar o teu coração e os teus ouvidos. Porque o dormir está muito relacionado com o meu coração e com os meus ouvidos. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, neste sentido, vamos ler 1 Coríntios 10. Bora lá. Um bocadinho antes. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10 e vamos ler o verso 11 e 12. Diz assim. 1 carta de Paulo aos Coríntios 10, 11 e 12. Diz assim. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Ah, pois é. Então quer dizer que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele permitiu que certas coisas acontecessem e fossem escritas para a nossa advertência. Para quê? Para a nossa repreensão. Por isso é que ele escreveu Mateus 25. Por isso é que 1 Timóteo 4:1 está escrito na Bíblia. Estas coisas foram escritas para a nossa advertência. Entendes o que eu estou a dizer? Vamos ler. Olha o que diz. De nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ele está a falar que houve coisas que Deus escreveu para nós porque o fim dos tempos estava a chegar. Por isso é que ele diz, nos últimos tempos o Espírito expressamente diz. Por isso é que Jesus diz, antes do noivo voltar, as virgens vão adormecer. Estás a ver? Vou ler outra vez. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Agora vê o verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ah, pois é. O que Paulo está a dizer é assim, irmão, se tu não abres o olho, ai, ai. Irmão Tosé, se tu não abres a pestana... Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Isto é muito sério. Porque isto é o que o Espírito Santo está a dizer à igreja hoje, que é, acorda. Não te deixes ir por aquilo que anda para aí. Porque a Bíblia diz que se nós queremos em Deus e buscamos a Deus só por causa das coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os nossos olhos têm que estar em Jesus. Na sua vinda gloriosa. Amém, irmão? Então, neste sentido, o que é que o Espírito Santo nos está aqui a transmitir? Cuidado, aquele que está de pé, não caia. Estás de pé? O que é estar de pé? Irmão, o que é estar de pé? Estar firme em Jesus. Estar de pé é não estar a dormir, irmão. Já viram alguém dormir em pé? Hã? Irmão, nunca vi ninguém dormir em pé. Alguns até podem cochilar.
Mas em pé, geralmente quando alguém está com sono, o que é que faz? Levanta-se, não é? A irmã Zezé, às vezes, quando está no curso com sono, levanta-se, não é, irmã Zezé? Irmãos, não é verdade? Quando nós estamos com sono, o que é que nós fazemos? Nós nos levantamos. Então, quando Paulo diz, cuidado que aquele que está de pé não cai, ele está a dizer o quê? Tu que estás acordado ainda, não adormeças. É o que ele está a dizer. Então, hoje, aquilo que o Espírito do Senhor está a dizer hoje a nós como igreja é: acorda. Como é que está o teu coração? Como é que estão os teus ouvidos? O que é que tens ouvido? Aquilo que tu tens ouvido, lido, tem edificado a tua fé ou tem colocado dúvidas no teu coração? Meu irmão, se põe dúvida, não vejas, não ouças. Porque tu tens que combater o bom combate da fé. Tu tens que lutar pela tua fé. Tu tens que preservar a tua fé. Tu não podes ouvir qualquer coisa, irmão. Porque há coisa muito doida aí. Demoníaca. É algo espiritual das trevas. Tem força. Se tu não vigiares, tem força. Vai-te enganar. Vai-te enganar, irmão. Então, hoje, cuidado com o que ouves, com o que entra nos teus ouvidos, e cuidado com o teu coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes para a vida eterna. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Irmão, como é que está o teu coração para Jesus? Como é que está? Será que tu estás a dormir, irmão? Acorda. Acorda hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um exemplo disso foi a igreja de Éfeso. Se tu leres a carta aos Efésios, tu vais ver que esta era uma igreja maravilhosa. Uma igreja, talvez a igreja mais espiritual dos tempos antigos era a igreja de Éfeso. Ok? E a igreja de Éfeso, ela foi uma das mais gloriosas igrejas no passado e que hoje praticamente desapareceu. E os seus templos e igrejas deram lugar a mesquitas. Se tu hoje fores a Éfeso, Éfeso é na Turquia, para quem não sabe. Se tu hoje fores a Éfeso, tu não vais ver praticamente igreja nenhuma. Tu não vais ver cristãos, tu vais ver muçulmanos em todo o lado e tu vais ver muitas igrejas bizantinas, igrejas que foram construídas ali pelo período dos 600 anos depois de Cristo, hoje são mesquitas muçulmanas. Então, irmãos, o que é que isto significa? Significa que, assim como a igreja em Éfeso, que não guardou o coração, muitas vezes nós podemos ir pelo mesmo caminho que a igreja de Éfeso. Então, neste sentido, é que o mais interessante é que Jesus avisou essa igreja. Jesus disse à igreja em Éfeso: cuidado, estás em perigo. Estás em perigo. Então, irmãos, eu quero te fazer agora umas perguntas. Como podemos permanecer firmes? Já vimos que o Senhor profetizou que nos últimos tempos a tendência era adormecer. Já vimos que adormecer é o nosso amor esfriar e até mesmo a nossa fé se extinguir. E a pergunta hoje é: então como é que eu posso permanecer firme? Como é que eu posso então guardar e fortalecer a minha fé nestes últimos dias? Como? Como é que eu posso fazer isso? Como cumprir o chamado de sermos embaixada cristã, embaixadores de Cristo, que preparam e anunciam a segunda vinda do Senhor? Como? Como é que nós podemos cumprir o nosso chamado de sermos embaixadores de Cristo? De sermos o quê? O grito que se vai ouvir nos últimos dias. Despertando as outras igrejas. Dizendo: não ponhas os teus olhos no anticristo, não ponhas os teus olhos na construção do terceiro templo, não ponhas os teus olhos na marca da besta. Põe os teus olhos em Jesus. Ele está a voltar. Esta é a mensagem, porque o Espírito diz: ora vem, Senhor Jesus. Como é que Apocalipse acaba? O Espírito e a noiva dizem: cuidado com a besta. Não. O Espírito e a noiva dizem: não ponhas um chip na mão. Não. O que é que diz lá? O Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus.
Então, irmão, hoje é urgente haver alguém que pregue esta mensagem. Jesus Cristo está a voltar. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmão? Então, porquê? Porquê que é urgente? Porque a Bíblia diz que a tendência era que a igreja iria adormecer. Então, irmãos, como é que nós vamos poder cumprir o nosso chamado? Vamos ler Apocalipse 2. Abrimos agora a Bíblia. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. E vamos ler o que Deus, através de João, escreveu à igreja em Éfeso. Olha o que diz a Bíblia. Apocalipse 2, 1 em diante diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, diz o Senhor, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, irmãos, Jesus já estava a avisar a igreja em Éfeso. Jesus estava a avisar há 2000 anos atrás, a dizer assim à igreja de Éfeso: olha, tu és uma igreja boa, trabalhas bem, tens um bom coração, eu tenho visto que és uma igreja fiel, mas tenho contra ti o quê? Que estás a adormecer. Tu estás a adormecer. O teu amor está a esfriar. Volta ao teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Irmãos, tu consegues ver isto? Consegues ver o amor de Deus por esta igreja? O amor de Jesus por esta igreja? A dizer assim à igreja: olha, tu és uma igreja trabalhadora, tu és uma igreja fiel, tu és uma igreja que não te corrompeste com as doutrinas aí erradas. Mas olha, volta para o teu primeiro amor. O teu coração está a esfriar. O teu coração está a perder o amor, aquele primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Lembra-te onde caíste. Isto é, reconhece que estás a cair. Reconhece que o teu amor está a diminuir. Reconhece que a tua fé está em perigo. E volta ao primeiro amor. Então, irmãos, como é que nós podemos cumprir o nosso chamado? Como é que nós podemos ser estas atalaias destes últimos tempos? Vivendo no primeiro amor. Não há outra forma. Nós temos como igreja, irmãos, de viver no primeiro amor. Irmãos, precisamos de voltar ao primeiro amor. E isso é algo diário. É algo diário. Todos os dias nós temos que sempre fortalecer o nosso amor pelo Senhor, a nossa dedicação ao Senhor, a nossa prioridade ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ler outra vez o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, irmãos, o que é que temos então que fazer para voltar ao primeiro amor? Se de facto o meu coração está-se a esfriar, então o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer agora para voltar ao meu primeiro amor? Para voltar a estar como noiva, apaixonado pelo noivo. Amém? Então vamos ver. Em primeiro lugar, temos que lutar contra nós próprios. Pois é. Por isso é que ele diz assim: lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te. Isso é o quê, irmão? É lutar contra mim próprio. É reconhecer o quê? Que eu estou a cair. Então eu tenho que reconhecer a nossa queda, eu tenho o perigo da nossa queda, e através do arrependimento eu preciso de mudar de sentido. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, em primeiro lugar, para eu viver no primeiro amor, eu preciso de lutar contra mim mesmo. Lutar muitas vezes com as minhas escolhas, com as minhas prioridades, com aquilo que muitas vezes eu tenho na minha vida. Eu tenho que muitas vezes negar-me a mim mesmo para que eu possa viver no primeiro amor. Amém? 1 aos Coríntios 9, nós vemos o exemplo de Paulo.
Abre lá a tua Bíblia em 1 Coríntios 9. Olha o que é que Paulo diz. O apóstolo Paulo, olha o exemplo que ele nos dá. Olha o que é que ele afirma à igreja aos Coríntios. 1 Coríntios 9, 27. Olha o que é que ele diz. Eu vou ler. 1 Coríntios 9, 27. Diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, irmãos, ele dizia assim, olha, eu esmurro o meu corpo, isto é, não que ele esmurrasse o corpo literalmente, estão a entender o que eu estou a dizer? Isto não é literal, ele está a falar aqui de quê? De coração, de atitude. Ele está a dizer é que ele negava a si mesmo, ele negava muitas vezes as suas vontades, os seus desejos, para quê? Para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? E é verdade. Às vezes nós na igreja marcamos um evento, não é? E o evento, por exemplo, é ao sábado, e a pessoa diz assim, epá, ir ao evento, epá, eu vou ficar em casa a dormir, a descansar. Não tem mal nenhum descansar. Mas, irmão, a diferença de alguém que vive no primeiro amor é que ele vai esmurrar o corpo, ele vai avançar, ele diz, não, a igreja organizou um evento, então eu vou estar presente. Estão a entender o que eu estou a dizer? Agora, alguém que está a dormir, alguém que está a perder o seu amor, o que é que vai acontecer? Não vai ter vontade de ir. Não vai querer ir aos eventos da igreja, não vai querer ir ao grupo de vida, vai ao culto de vez em quando, deixa de dar o seu dízimo, porque deixa de valorizar a igreja, a casa do Senhor. Então o que é que vai acontecer? Ele vai esfriar o seu coração. E ele até, inclusive, pode correr o risco de perder a sua fé. Então hoje, irmão, por exemplo, se a igreja organiza um evento, seja ele qual for, o que é que nós devemos, qual deverá ser a nossa atitude? Eu vou estar presente. Estou cansado, mas eu vou. Estou chateado, mas eu vou. Estou desanimado, mas eu vou. Porquê? Porque eu esmurro o meu corpo para que não seja desqualificado. Para não perder o primeiro amor. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Estão a entender o que é que Paulo nos está a transmitir aqui? Então, temos que lutar contra nós próprios. E esta questão de lutar contra nós próprios não é só lutar contra a nossa carne. Mas é também muitas vezes lutar contra a nossa própria alma, os nossos pensamentos e os nossos desejos. No Salmo 42, 5, Davi diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Crê em Deus, porque ainda o louvarás. David falava com a alma dele. David dizia assim à alma dele, por que estás desanimada? Por que estás triste? Porquê? Confia no Senhor. Amém, irmãos? Olha o que diz, lá em 2 Coríntios 10, 5, diz lá assim, que nós temos que levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, porque a guerra espiritual começa aqui, ó, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Sabes como é que o diabo tentou Eva? Como é que tentou Eva? Com uma dúvida no seu pensamento. Qual foi a dúvida? Será que se comeres do fruto vais morrer? Eu acho que tu não vais morrer. Deus não quer é que tu comas, porque no dia em que tu comes vais ser igual a Deus. Então a guerra espiritual, ela começa na mente. Começa na alma. E muitas vezes nós temos que, irmãos, pôr os nossos pensamentos na ordem, debaixo da obediência de Cristo. Por isso é que eu vos digo, tenham muito cuidado com o que ouvem, muito cuidado com o que veem. Porque há muita coisa que vem do diabo mesmo, irmão. E não sou eu que digo, é a palavra. Então, irmãos, neste sentido, lutar contra mim mesmo implica disciplinar-me, santificar-me e consagrar-me ao Senhor. Eu vou repetir. Lutar contra mim mesmo implica santificar-me, consagrar-me, disciplinar-me ao Senhor. Não ser feita a minha vontade, a vontade dos meus desejos, mas seja feita a vontade de Deus na minha vida.
Amém? Então, a santidade, consagração é o que nos leva a Deus. Hebreus 12, 14 diz lá o quê? Ora, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é o processo divino de nos apegarmos mais e mais a Deus. Então, quanto mais tu te santificares, mais tu te vais consagrar e mais tu vais viver no primeiro amor. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, daqui para a frente, quando tu disseres assim, amanhã é domingo, amanhã é o dia do Senhor, amanhã eu vou à igreja, e vier um pensamento a dizer, não, mas amanhã tu não podes, porque amanhã tens isto, amanhã tens aquilo, amanhã tens que fazer aquilo. O que é que tu deves fazer? Levar esse pensamento à obediência de Cristo. O que é que Cristo faria no teu lugar? Jesus não deixaria de certeza de ir adorar ao Senhor na igreja do Senhor. Então, o que é que tu tens que fazer? Lutar contra ti mesmo. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, viver no primeiro amor implica, em primeiro lugar, lutar contra nós mesmos. Daqui para a frente, se a igreja organiza um evento, eu vou estar presente. E se esse evento for pago e tu disseres, aí não tenho dinheiro, faz mal, deixa-te comer 2 dias e paga o evento. Irmãos, olhem para mim, eu estou a brincar. Mas lutar contra nós mesmos... Irmão, eu vou dizer uma coisa. Quando tu queres comprar uma calça nova, um sapato novo, quando queres comprar uma joia, uma coisa, e quando não tens dinheiro, o que é que tu fazes? Economiza ou não economiza? Deixa-te comer ou não deixa às vezes? Irmão, olha, eu estou ainda apaixonado pela minha mulher, mas quando eu estava apaixonado antes de casar, amém, irmãos? Eu para a ver... Irmão, eu deixava de comer às vezes, porque aquilo que eu tinha para comer eu guardava para pagar o bilhete para ir ter com ela. Entendes? Porque isso é viver no primeiro amor. Então, irmãos, a realidade é esta. Hoje em dia, irmãos, nós estamos à espera de desculpa para não participar nas coisas de Deus. Às vezes, irmãos, nós sentimos a obrigação de ir e estamos à espera de uma pequena desculpa para poder simplesmente dizer assim, eu não posso ir porque eu tenho isto. Mas a realidade é esta, o teu coração está a esfriar. O teu coração está a esfriar. O teu coração está a perder o primeiro amor. E isso, irmão, foi o que Jesus disse que ia acontecer. E eu não quero que isso aconteça com a nossa igreja. Não quero, irmão. Porque eu sei que isso vai pôr em risco o chamado que Deus tem para nós. E nós temos um grande chamado, irmão. Vocês ainda não viram nada. Daqui a alguns anos vocês ainda não viram nada do que Deus vai fazer através da nossa igreja. E não é por ser a nossa igreja não é melhor que as outras. É porque Deus nos deu um chamado especial. Esse é o nosso chamado. E é isso que Deus nos vai ajudar a cumprir. Se nós guardarmos o nosso coração e os nossos ouvidos. Entendes o que eu estou a dizer? Então, neste sentido, irmão, temos que lutar. O arrependimento leva-nos novamente ao Pai. Lembram-se da história do filho pródigo que está lá em Lucas 15? O que é que aconteceu ao filho pródigo? Quando ele voltou, o que é que aconteceu? O pai devolveu ao filho tudo o que ele perdeu. Lembram-se? Pôs um anel no dedo, pôs uma veste nova, pôs-lhe os sapatos nos pés, deu uma festa, até matou o bezerro cevado. Irmãos, quando tu te arrependes, quando tu reconheces que o teu amor está a esfriar, quando tu reconheces que verdadeiramente tu já não estás tão dedicado ao Senhor e à sua igreja como estavas no passado, e tu verdadeiramente te arrependes, meu querido, Deus vai restituir outra vez o primeiro amor. Deus vai voltar outra vez a colocar aquela paixão, aquele desejo de participar, aquele desejo de dar ao Senhor tudo o que é teu, tudo o que tu tens, entregares ao serviço do Senhor. Entendes o que eu estou a dizer? Então, hoje, irmãos, que nós precisamos de passar por isto, por este arrependimento. Por isso é que ele diz à igreja em Éfeso, arrepende-te e volta às primeiras obras. Amém, irmãos? Em segundo lugar, para vivermos no primeiro amor, para voltarmos ao primeiro amor, temos que aquecer o nosso coração. A Bíblia diz-nos lá, volta às primeiras obras. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que aquecer o coração é voltar a fazer aquilo que fazíamos quando estávamos apaixonados por Jesus. Aquecer o meu coração é voltar a fazer aquilo que eu fazia quando eu estava apaixonado, quando eu estava a viver esse primeiro amor.
A Bíblia diz-nos em Isaías 29:13. Vamos abrir lá rapidamente. Isaías 29:13. Olha o que diz. Isaías 29:13. Olha o que é que o Senhor nos diz aqui. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O que é que o Senhor está a dizer? O meu povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que é que diz em Mateus 15. Mateus 15, vamos lá rapidamente. Mateus 15, Novo Testamento. Mateus 15, olha o que diz. Mateus 15, verso 8 e 9, diz assim. O Senhor Jesus diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, o que é que o Senhor Jesus está aqui a dizer? Ele está aqui a falar de Isaías. Ele está a mencionar a palavra de Deus, dita pelo profeta Isaías. E ele está a dizer o quê? Irmãos, que tantas vezes nós honramos ao Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe do Senhor. Por isso, irmãos, para vivermos no primeiro amor, primeiro temos que lutar contra nós próprios. Mas em segundo lugar, temos que voltar a aquecer o nosso coração. Temos que voltar outra vez a estarmos apaixonados pelo Senhor. Amém, irmãos? E é isso que hoje o Senhor nos quer dizer. Voltar a separar tempo para a oração, para a adoração e para a evangelização. Voltar a servir ao Senhor através da participação no ministério da igreja, através da participação ativa num grupo de vida, através do compromisso nas atividades da igreja, nos eventos, nos cultos. Irmãos, é nestas pequenas coisas, é nessas obras que nós vemos se o nosso coração está ou não quente, apaixonado pelo Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, Jeremias 22:13 diz: porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Irmão, o que Deus está a dizer é o seguinte, é que o povo dele tem tendência a não o buscar todos os dias. Veio à igreja no domingo, ouve a pregação, enche a cisterna e depois fica uma semana inteira sem beber da fonte das águas. E depois no domingo a seguir o que é que faz outra vez? Volta a encher a cisterna. O problema é que Jesus diz que a cisterna está rota. E que até a água que tu bebeste no culto, às vezes na quarta-feira, na quinta-feira, já não serve. Por isso é que tu ficas deprimido, muitas vezes passas por dificuldades na tua vida e às vezes chega o dia do domingo e tu já não vais à igreja porque não tens força. Porquê? Porque a cisterna está rota. Porque as águas que tu bebeste no domingo não chegam até a sexta-feira nem sábado. Estás a entender? Por isso é que nós temos os nossos grupos de vida, temos o culto de sexta-feira, temos as nossas atividades. Para quê? Para tu no domingo chegares o quê? Pronto a beber das águas vivas. Amém, irmãos? Então hoje, meu querido, que tu possas tomar uma decisão de voltar ao primeiro amor. Olha o que é que o Senhor nos diz, concluindo já a pregação. Meu querido, não te deixes dormir. Não deixes o teu primeiro amor. Volta às primeiras obras, lutando contra ti próprio e aquecendo o teu coração. Amém, irmãos? 2 de Crónicas 7:14 diz lá o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Olha o que é que diz em Tiago, o Senhor nos diz, lamenta, chora, arrepende-te. Então, irmãos, Efésios 5:14 diz assim a 17, por isso diz o Senhor, desperta tu que dormes
e levanta-te diante dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios. É a mesma palavra das virgens. Não como néscios, mas como sábios, prudentes, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos. Outra palavra das virgens. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Volta ao primeiro amor.